Olá pessoal, tudo bem? Luzemir Barbosa por aqui e hoje a gente vai falar sobre treinamento no nosso ContileCast. Eu estou aqui com o Claudinei Tielk. Eu sempre engasgo no sobrenome das pessoas, mas é igual, as pessoas têm um sobrenome que é um nome diferente, igual o meu também é diferente, né? Eu tô aqui com o Claudinei Tielk, a gente vai falar hoje sobre treinamento, desenvolvimento pessoal e como isso pode ajudar também aí a você que precisa de mais garra, mais vivacidade na sua equipe, na sua empresa. Tudo bem, Claudinei? Zemir, grande satisfação estar aqui, tudo ótimo e a cada dia melhor, digamos assim. Eu atuo na área de desenvolvimento humano já há bastante tempo, né? Trabalho com isso e eu gosto demais de estar com pessoas. Só que ninguém é igual, né? Mais na frente, assim. Só que a gente acaba com o tempo ouvindo aquelas frases que criam crenças limitantes na vida da gente. Que lidar com bicho é melhor do que lidar com gente, né? Né? Não é? Só que bicho não tem bolso. Se você quer ganhar dinheiro, você vai ter que aprender a lidar com gente, entendeu? Faz sentido então, também. o que acontece? Muitas pessoas acabam entrando numa zona perigosa de conforto, as quais elas querem falar, não, mas não é fácil. E quem disse que para você prosperar no mercado, principalmente competitivo, que nem o nosso, tem que ser fácil? Ele é duro. Para você, um exemplo. Minha formação, inclusive, não sei se você sabe, a minha formação básica é contabilidade. Eu sou técnico contábil. Técnico contábil, olha só. Um concorrente. Possível. Quase. Um cara que possivelmente seria seu concorrente. Mas aí, o que acontece? Eu não tinha uma habilidade numérica, digamos assim, para ficar lidando com números, ficar dentro de um escritório, algumas coisas assim. A minha habilidade natural, que a gente tem que se descobrir com o tempo, qual é a sua habilidade natural? Muitas vezes você descobre o caminho caminhando, né? Eu venho de uma situação onde fui nascido e criado em fazenda até os meus 16 anos de idade. Fui para a cidade, onde eu fui fazer daí técnico contábil. Naquela época você fazia, terminava... Era o segundo grau, né? O segundo grau, você ou fazia magistério, né? Como eu não queria trabalhar dentro de escola nem nada, acabei fazendo contabilidade. E logo depois eu fui para o exército, dei baixa e fui trabalhar como vigilante. Ou seja, sempre no quadradinho. Como eu trabalhava na porta de um banco... Sempre naquela limitação, né? Como eu trabalhava num banco, então eu via gente entrando, eu sabia quem ganhava dinheiro na cidade. Cidade pequena, sabia o que eles faziam. Eu comecei a me questionar. O que essas pessoas fazem para ganhar dinheiro? Como que elas trabalham? E eu comecei a observar também o comportamento delas, além do que elas faziam. Com quem elas andavam, aquela coisa toda. E eu decidi, falei, cara, eu vou sair disso aqui. Foi onde eu comecei a estudar, principalmente estudar vendas. Vendas é a melhor profissão do mundo. Tem gente que fala que o vendedor não é profissão, né? Tem gente que tem essa crença limitante. Tipo assim, eu não dei certo no lugar nenhum, vou ser vendedor, né? Também não vai se dar certo para o vendedor, porque precisa de técnica, precisa de estudo, precisa de habilidades, de qualificação. Eu vou te falar o que eu descobri em vendas. Vendas não é uma profissão. Vendas é uma filosofia. É quase como é uma filosofia, é um mantra, estilo né? de vida. É um estilo de vida. Assim, porque para você vender, não importa o que você venda. E não importa a crise também. Sempre tem alguém precisando de um profissional de vendas. E vender não é oferecer nada. Vou dar um exemplo. A gente estava falando agora há pouco aqui sobre a água. Ou seja, água com pH melhor, você melhora o seu organismo, alguma coisa toda. E quando eu falo isso para alguém, a pessoa fala assim, onde que eu compro? Cara, você vai comprar água mineral, só você olhar no rótulo pH da água. Eu não ofereci água nenhuma para ele, mas eu toquei numa ferida dele que é importante para a saúde, é importante para a qualidade de vida dele, que ele tomou água de qualidade. Onde é que está a qualidade? No pH da água. Eu fiz uma venda inconsciente para ele. Automaticamente só falta ele perguntar onde ele encontra, com quem que ele compra. Entendeu? Vender não é você pegar e falar assim, eu tenho isso aqui para você, custa tanto, não, eu parcelo, divido. Não é isso. Vender é mexer na ferida, saber a necessidade. O vender não seria estar relacionado você encontrar a dor do cliente, ou até mesmo você mostrar aquela dor que muitas vezes ele nem sabe que tem, né?
Ele não sabe que tem aquela necessidade, porque às vezes está acostumado já com aquele meio dele, não sabe da necessidade, você mostra aquilo para ele, você mostra que existe um problema, você mostra que existe uma solução para aquele problema, né? E mostra que ele pode ser melhor se ele encontrar aquele caminho, né? Pronto, vou dar um exemplo aqui. Supondo que você se encontra com uma pessoa que mora num sítio, numa fazenda. Ele é uma pessoa já de idade, não tem muito conhecimento da tecnologia nem nada, mas já existe a tecnologia, está lá. Existe a ferramenta que você pode auxiliar aquela pessoa. E você pergunta para aquela senhora, você foi fazer um passeio, às vezes lá. E você encontrou aquele senhor, aquela senhora, e falou assim, você mora aqui há quanto tempo? Nossa, tem uns 25, 30 anos que a gente mora aqui. Você já tem falado com a família? Não, é muito difícil a gente ir para a cidade. Mas o telefone, não, a gente não sabe mexer com isso, então a gente acaba nem ligando para eles. Você fala, mas existe isso aqui, ó. Vamos lá. Para quem você gostaria de falar? Você tem o telefone de alguém que você gostaria de falar? Tem, meu sobrinho deixou um número aqui, não sei o que, de onde. Quanto tempo você não fala com ele? Então, uns 4 anos. Você surpreende ele. E não adianta você querer oferecer um iPhone 27 para ele, né? Não sei nem se existe iPhone 27, eu acredito que não, né? É 13, né? 13 ainda. Mas assim, não adianta você oferecer uma situação para ele ou um produto para ele que está longe daquela realidade dele, né? Você tem que trazer ele dentro de um contexto, né? O que eu falo que o vendedor hoje, que ele consegue prosperar no mercado, ele tem que ser um analista de comportamento. O que é um analista de comportamento? Você tem que fazer toda uma leitura do cliente, não é pré-julgar o cliente. Porque um profissional despreparado, ele pré-julga, ele olha que o cara, acha que o cara tá bem vestido, bem arrumado, vai comprar muito. E aí ele se desfaz do cara que tá mal ajustado, digamos assim, não está naquele padrão. E às vezes aquela pessoa simples, humilde, eu já vi histórias e histórias de situações assim. Ele compra, tem poder de compra rápido, ele não liga para, mas ele tem o dinheiro no bolso, tá? Então o que acontece? Como que eu faço essa análise de comportamento? Onde que o cliente está olhando? Qual o olhar clínico dele? Ele está olhando mais para qual produto? Para aquele ali. Olha, se ele olhou mais tempo para aquele, senão que ele tem mais interesse daquilo ali. Cabe a mim despertar mais aquilo. E eu vou entregando o produto ou o serviço de acordo com a aceitação do corpo dele. É uma leitura que se faz. Uma leitura corporal, né? Corporal. Muito mais do que você chegar e simplesmente oferecer, né? Você vai perceber aquilo que ele deseja com sinais que ele não fala, né? Não. Quer ver um exemplo? Eu costumo dizer, 2 pessoas conversando, geralmente, um casal conversando. Como é que você sabe que vai dar liga naquela conversa ali? Dá pra perceber como? Se os pés dela e dele tiverem voltado um pro outro assim, ó. Dali vai sair. Agora, se o cara tiver com o pé voltado pra ela e ela já voltou o pé pra porta, tchau, ela filho. quer ir embora. Já quer sair. Então é comportamento. E se você falou de, às vezes, a pessoa não tá bem vestida, ou não tá bem vestida naquela olhar, às vezes, daquele vendedor, daquilo que ele vende, né? Às vezes as pessoas desfazem, né? Sim. Tem uma vez, uma história minha, tem uma vez que eu fui comprar um terno, precisava comprar um terno, não sei se era para um casamento, alguma coisa assim, né? E aí eu fui no shopping para comprar, mas eu já sabia que eu ia comprar, já sabia que tinha que comprar aquele dia. Você precisava. Eu não sou muito de ficar escolhendo, né? Eu vou numa loja para comprar uma camisa, eu compro 3, 4... E em 5 minutos eu resolvi o problema. Eu não sou de ficar ali amassando barro, não sou. E aí eu sabia que queria comprar um terno. Mas aí eu fiz um teste, quase que foi um teste social, né? Eu fui de bermuda e chinelo no shopping Campo Grande aqui. Fui de bermuda e chinelo para comprar um terno, né? Aí camiseta, lógico, né? E cheguei lá numa loja lá. Na hora que eu entrei e tal, fui olhar os ternos, eu não fui naqueles ternos assim da promoção, eu já fui nos mais, nos melhorzinhos ali e tal. E o cara deu uma olhada assim pra mim de cima e embaixo, atendeu primeiro uma outra pessoa, não me atendeu, né? E eu fiquei esperando aquele atendimento, queria ver como que seria o comportamento, né? Aí o cara me destratou. Ele não foi rude ao ponto de me falar, ó, sai daqui, né? Não foi assim. Mas a maneira, o comportamento dele me fez assim falar, eu não compro aqui nessa loja. Ele não estimulou você a consumir, muito pelo contrário. Ele fez aquele, como que eu vou dizer assim,
te desdenhou. Me fez um desdém. Mas aí eu fiquei pensando, pô, mas um camarada que às vezes não vem tão bem vestido, mas vem olhar um terno, ele não é de graça. Não é uma coisa assim normal, né? Aí que entra a habilidade do cara. Se você já foi nos melhores, o cara tinha que ter sacado o seguinte: esse cara tem bom gosto. Né? É só aí, só análise de comportamento. Não precisava falar nada, não precisava nem olhar ali. Então, se o cara é um bom analista de comportamento, já viu qual que esse cara foi? Ele foi na marca tal, na marca tal. Ele entende. Você entendeu? É comportamento, não tem como. Se esse cara foi ali, já foi logo no mais simplesinho, só olhou, opa, não entende muito, mas eu não vou deixar de atender essa pessoa. Entendeu? E aí, bom, o resumo dessa conversa é que eu não comprei naquela loja, né? Aí eu fui numa outra loja e na outra loja a pessoa me atendeu super bem. Tipo assim, não olhou do jeito que eu estava vestido, que de certa maneira foi proposital, né? Foi proposital. Minha esposa ainda falou, mas você vai desse jeito? Eu falei, vou. Eu quero ver. Que a gente sempre ouve falar, mas a gente nunca sente na pele, né? Eu falei, eu vou para ver como é que é, né? E outra pessoa me atendeu super bem. Fui lá, comprei dois ternos lá e a venda, o processo foi concretizado, né? Então, às vezes a gente percebe que as pessoas não têm esse olhar para o comportamento e só vê aquele estereótipo, aquela capa, né? Eu vou te contar o que aconteceu com um amigo meu que ele agora ele vendeu as concessionárias dele recentemente, mas ele era dono de um grupo de 4 concessionárias da Fiat, lá em Goiás. E ele foi numa das lojas dele e alguns funcionários não conheciam ele ainda, ele ia chegar a primeira vez lá. Então ele foi na loja, uma das lojas mais afastadas dele, foi pela primeira vez e ele foi, que nem você tá falando, bermuda, chinelo. Foi tranquilão. Foi sossegado. A empresa dele. O único que conhecia dele era o gerente. E o gerente estava lá para dentro resolvendo um monte de coisas e ele entrou no salão. Né? Entrou no salão, foi, deu uma olhada, olhou lá, olhou os carros. Aí veio um vendedor para ele e falou assim, tudo bem, posso ajudar o senhor? Ele falou, tava querendo dar uma olhada nesse carro, que é o melhor carro da Fiat que tinha lá, nem lembro a marca na época, tem muito tempo isso. Ele pegou e falou assim, o vendedor falou assim, é muito caro. Não falou o preço, só falou, é muito caro. Muito, muito caro. E aquele outro lá, aquele mais simples? Ah, aquele ali já tá melhor de preço. Mas mesmo assim também não falou. Meio que meio desdenhando. Só foi lá para cumprir tabela, digamos assim, né? Falou para ele, ele falou, pode abrir o carro? Falou assim, pode. Mas mesmo assim, cuidado para não sujar muito, né? Se o cara entrou no carro, tá, saiu. Aí ele pegou e atravessou a rua e foi na concessionária na época da Ford. Assim, do outro lado da rua. Atravessou e o cara atendeu muito bem ele. Falou, cara, vem cá. Levou café para ele, água, fez tudo. Melhor atendimento possível. Sentou com ele, apresentou a tabela de preços, fez todo o processo de venda para ele. Tudo. Como se ele fosse assim, ó, chegasse assim com o bolso cheio e pagar à vista. Então o cara atendeu super bem. Ele falou assim, quanto tempo você trabalha aqui? Eu trabalho aqui há tanto tempo. Quanto você ganha? Ganho tanto. Ele falou assim, é o seguinte, eu sou o dono da concessionária da frente aqui. Só que eu fui ali, o atendimento é tão ruim que eu tô disposto a pagar o dobro que você ganha aqui, se você tiver interesse de ir pra lá. Isso ele me contando. Aí o cara falou assim, posso pensar? Eu falei assim, você tem até o final do dia, porque amanhã mesmo eu tô viajando. Que eu só vou me reunir com o gerente ali. Reunir com o gerente e mandar embora o cara. Reuniu com o gerente, chegou, aí o gerente, não, tudo bem, o senhor falou, tô aqui, cheguei ontem, vim aqui na loja, mas não tô muito feliz, não. Mas por que aconteceu? Aconteceu um fato assim, assim, assim. O gerente já reuniu todo mundo. É rápido. Reuniu todo mundo. Aí o vendedor pegou ele, esse aqui é o senhor fulano de tal. Ele é o dono da rede de concessionárias da Fiat aqui e da região, da cidade tal, cidade tal, cidade tal. Ele tá vindo aqui pela primeira vez, conhecer a loja e ver todas as coisas aqui. E eu ia apresentar a equipe para ele hoje, mas parece que ele já teve uma infelicidade. Aí o vendedor quase caiu desmaiado. Já sabia que ia perder a cabeça. Entendeu? Aí no outro dia o rapaz que atendeu ele na outra loja começou a trabalhar lá. Ele falou assim, eu quero o atendimento padrão, no mínimo desse cara aqui. Porque ele viu a qualidade do cara. Ele falou assim, eu quero você assim, 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 assim. Então, e hoje? Quantas empresas não pedem? Isso que o dono viu. E quando o dono não vê.
Que é, né? no caso, a sua situação. E você também não teve a oportunidade de chegar no gerente, de falar. Porque quando a gente é mal atendido, digamos A gente assim, quer sair, né? nossa, quer sair daquela situação constrangedora, né? É o tal do cliente bonzinho, né? É o cliente bonzinho que não reclama, que não pede É o desconto, chamado que de não. cliente Walmart. Já viu falar do Walmart? É o cliente Walmart, né? Que não pede desconto, que não dá trabalho, que não pede informação do produto, que para ele tá tudo bom, né? Só que ele leva o dinheiro para outro lugar. Leva o dinheiro dele para outro lugar. Demite até o dono. Demite todo E mundo, o né? dono perde, a empresa não sabe por quê. Porque às vezes os proprietários hoje, eu falo assim, eu atuo hoje na área de treinamento, visito as empresas constantemente. Várias empresas eu visito todos os dias. E eu gosto de visitar, gosto de fazer. Uma coisa que eu gosto é de fazer amigos. Você já teve a oportunidade, nós somos amigos. E por que isso é importante? Hoje a maior parte dos donos da empresa, eles também têm uma resistência a treinamento, mesmo porque treinamento tem todo dia. Todo dia aparece alguém. Todo mundo acaba se oferecendo dessa forma, né? Então o que Se acontece? posicionando dessa forma. Mas não entrega uma possível solução. Acha que treinamento e coloca na cabeça dele que, e muitos profissionais da área de treinamento, coloca na cabeça do dono da empresa que é ele que tem que investir em treinamento. Que é ele funcionário, né? Não, que é ele dono, que ele que tem que pagar 100% de treinamento, que ele tem que buscar, entendeu? Mas ele não é treinado, os profissionais de treinamento não treinam o proprietário a estimular ele a criar como que vai dizer, uma consciência de treinamento. Por exemplo, profissional seu está aqui, trabalha com você, e ele passa 8 horas aqui. O que ele vai fazer das 8 horas, assim, daquelas 16 horas que restaram para ele ali, entendeu? É o que vai dizer se ele vai ser bem sucedido aqui dentro ou não. Porque aqui dentro ele não tá para estudar, ele tá aqui para fazer executar. Mas o que impede do cara de tirar 1 hora, meia hora que seja, para estudar sobre a dificuldade que ele teve no trabalho? Estava conversando agora há pouco com um sócio aqui, com o Hugo, né? Hoje de manhã, em algumas situações. E é assim, às vezes as pessoas, elas querem um resultado diferente, elas querem um salário melhor, elas querem uma posição melhor, elas querem ter um reconhecimento, às vezes, no grupo que ela participa, né? Um reconhecimento melhor e diferente, mas elas não estão dispostas a pagar o preço, né? Elas querem algo diferente, mas continuam fazendo as mesmas coisas. E não quer pagar o pedágio, né? E o que você fez na faculdade, pouca coisa serve para hoje. Sim. Ah, mas não, você fez a faculdade para você ter um diploma, pra você ter um certificado, para você ter uma... Eu costumo dizer o seguinte, a faculdade te dá um rumo. Ela fala, olha, existe esse universo com essas situações aqui. Você vai atrás ou não, né? A gente pega aqui, às vezes, pessoas que saíram da faculdade, recém saíram da faculdade. A gente também pega em estágios pessoas que estão em formação no curso superior. E essas pessoas que saem da faculdade, quando eu fiz meu curso de faculdade, né, meus ciências contábeis, eu costumava dizer o seguinte, que na minha turma devia ser umas 20 pessoas, então foram 20 pessoas que se formaram em ciências contábeis, mas não tinha 5 contadores. Eu me incluía no meio porque eu já estava na lida há muitos anos, então eu fui lá para aprender a parte teórica da coisa, né, e ter o diploma como você mencionou. Certificado ali. Mas, assim, a maioria das pessoas, elas se formaram sem saber trabalhar com contabilidade. Alguns aprenderam com o tempo, outros foram fazer outras coisas, né? Então, ela dá o rumo, mas ela sozinha não significa muita coisa. Olha, 80% das pessoas que se formaram não exercem aquilo que foi formado a fazer, tá? Tem até umas piadas que os caras falam, né? Você formou em quê? Engenheiro, virou Uber. Né? Já vi isso. Já viu? Então, o que acontece? Nada contra a engenharia, tá? E nem contra o Uber, nem né? contra o Uber. Mas o que acontece? Não pegou a habilidade de se relacionar, de como... Vamos lá, uma coisa interessante, a gente tá falando de venda. Quando as pessoas falam assim, eu não sou vendedor. Cara, você me desculpa, mas você não é que não seja vendedor. Eu falo que é uma filosofia porque é uma filosofia de comunicação. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Até para namorar você vende. Sim.
O cara vem para entrevista de trabalho, o que ele faz? Tá se vendendo. Vendendo a sua imagem, vendendo suas habilidades, E né? mesmo assim, o indivíduo não se atenta. Hoje tem muitas pessoas que falam assim, eu tô desempregado. Vamos lá, uma sacada aqui, tá? O cara, tô desempregado. Você tá desempregado? Tô. No Brasil não existe desemprego. E quem tiver ouvindo aí, achar que foi interessante, escreve lá embaixo para ver o que você acha. Você dá um corte, viu? Tá? O cara fala assim, existe desemprego. No Brasil nunca teve desemprego. Existem desempregados. Desemprego não. Hoje, se tiver um cara competente, tem uma cadeira para ele. Com certeza. Você entendeu? Mas o que eu preciso para ser competente? Primeira coisa, as habilidades corretas e se adequar à política daquela empresa. Não é o que você fez na outra empresa que tem que ser a mesma coisa aqui. Porque você tem um público diferente. Porque é o ritmo do seu cliente que vai criar o ritmo de desenvolvimento da sua Por equipe. mais que seja em trabalhos semelhantes, né? Uhum. Eu sou vendedor de lojas de roupa, né? Então eu vendo na loja A roupas. Eu vou vender na loja B roupas. Mas às vezes o público é diferente, a forma de trabalhar. A forma, como que eu vou lidar? Às vezes o cliente que tem ali, ele paga mais no cartão. Eu tenho que ter uma forma de fechamento para aquele tipo de cliente. Às vezes o outro cliente ele já paga mais à vista, então eu tenho que ter um tipo de fechamento para fechar aquele cliente. Então é uma ciência. Vendas é uma ciência, por causa disso que eu chamo de filosofia. Tá? E vamos lá. Hoje a maior parte das pessoas que estão aí no mercado de trabalho disponíveis ao mercado de trabalho, ou seja, está aberto a negociação aí, o cara faz o quê? Vou fazer um currículo, porque ele não tem pronto. Ele vai montar um currículo ainda. Uma coisa que tinha que estar assim, a toque de caixa. Ele só tinha que estar aprimorando. Tá? Vou montar um currículo. Aí ele vai lá e monta aquele currículo dele. Você sabe o que ele faz com o currículo dele? Ele toma uma decisão. Vou imprimir 10 e vou entregar. Aí a missão dele no dia, quando o pai, a mãe ou a esposa, ou o esposo fala, você tem que arrumar um emprego porque tá apertada a despesa aqui em casa, a missão dele, a meta dele do dia é entregar 10 currículos. Aí ele pega, sai com aqueles 10 papeizinhos impressos e chega lá e bate na porta. Onde é que eu deixo o currículo? É fulano. Aí vai na outra porta. Onde é que eu deixo um currículo? É com fulano. Onde é que E sai entregando, distribuindo. Aí ele volta para casa e espera o telefone tocar. Aí ele faz isso uma semana. Uma semana ele entrega ali pelo menos uns 50 currículos. Aí passaram 30 dias, o telefone não tocou. Aí já começa a bater a bad no cara. Aí a pessoa que pediu para ele fazer o currículo, pega e fala para ele assim, você não vai arrumar emprego? Tá tão difícil arrumar emprego, eu já entreguei mais de 50 currículos e ninguém me ligou. Aí então vai uma dica para você aqui. Eu falo que hoje não precisa de você entregar tanto currículo para você conseguir ser contratado. Isso vai depender do tamanho da sua atitude. Como assim? Não. Se você hoje está desempregado, a primeira coisa que você vai fazer é o que você é bom. O que você é bom de fazer? Eu sou bom nessa parte aqui, eu sou pizzaiolo. Eu sou um cara que trabalha nessa área. Eu sou um bom comunicador, sou um bom profissional de vendas. O que você vendia? Vendia isso, isso, aquilo lá. Onde você se encaixou melhor? Tá? Quais são as 3 melhores empresas deste ramo? Eu sou um excelente eu trabalho com contabilidade, um excelente profissional nisso. Tá bom. Você é bom nisso? Você tem qual a sua experiência? Experiência aqui, aqui, aqui. Seleciona as 3 melhores empresas da área para você trabalhar. As 3 melhores. Você vai estudar sobre aquelas 3 empresas. Vai conhecer a empresa. Ponto. Para de pensar no dinheiro que você tem para ganhar. Preocupa com a empresa. O que ela precisa de você? Aí você vai estudar aquelas 3 empresas. Vai estudar. O que ela faz, como ela faz, onde que ela aporta, onde ela é forte, quem que ela atende. Se a contabilidade dela é mais MEI, mais ME, se é mais empresas de grande porte, entendeu? O cara vai estudar tudo aquilo aí. Ele vai estudar, vai vir preparado para a entrevista. Ele vai pegar essas 3 empresas, vai pegar o currículo dele, vai se aprimorar para aquilo ali e vai chegar lá. Ele não vai chegar para entregar um currículo. Ele vai chegar e perguntar, quem é responsável pelas contratações? É fulano de tal. Ele está? Não, sobre o que seria? Não, eu precisava falar com ele. Quem é o senhor? Eu sou fulano de tal. Eu vim aqui porque eu estou pleiteando uma vaga aqui e eu gostaria de falar com quem contrata. Não tem problema. O cara, não, só tem que deixar um currículo do senhor aqui. Não.
O currículo todo dia, eu sou capaz de apostar com a empresa da qualidade de vocês, pelo porte de vocês, você deve receber uns 50 todos os dias. Eu não sou mais um. Eu quero ser alguém diferenciado. Tá. Fica ali, insiste, até você conseguir aquela entrevista. Aquela, por quê? Porque é importante para você. Conseguiu? Conseguiu. Chegou na frente da pessoa e falou assim, ó, só preciso de 15 minutos. Quanto? Sim. Ó, esse aqui é meu currículo, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Qual a proposta? É o seguinte, eu trabalhei na área já assim, tanto tempo. Fui disponibilizado para o mercado de trabalho e comecei a estudar, selecionei 3 empresas, uma delas é a sua. Para essa área aqui. Eu preparei meu currículo com muito carinho, pensei, estudei seu público, estudei a sua empresa e eu acredito que eu posso me encaixar aqui para eu agregar valor àquilo que você já tem. E com isso, claro, já me ajudar também. Tem a proposta para você. Você dá uma olhada no currículo, tá? Proposta para é o seguinte, eu tô ficando em casa, não tô ganhando nada para isso mesmo. Quero te fazer uma proposta. Eu viria aqui por 15 dias para eu mostrar parte das minhas habilidades e como me relacionaria com a sua equipe que você já tem aqui. Nesses 15 dias, se você gostar do que eu sou capaz de fazer e me disponibilizar a oportunidade, você me contrata. Se você não gostar, você me chama para essa sala de novo e me dispensa. Mas o que eu preciso está do outro lado da mesa, que é uma oportunidade. Atitude, né? Você pode até não me contratar, mas eu duvido que o meu currículo vai ficar lá embaixo. Entendeu? Eu contratei uma vez uma menina aqui no escritório, nós acabamos dispensando ela depois de algum tempo, não lembro quanto tempo ela ficou, porque ela também não dava... na verdade, sim, eu contratei ela quase por conta disso, porque foi uma pessoa, a gente estava fazendo uma seleção, ela não tinha todas as skills, era uma pessoa que a gente precisaria pegar para formar, mas por conta da atitude dela de... Da decisão. No WhatsApp, ela se colocava à disposição e, enfim, ela teve uma persistência e uma atitude positiva. Não foi aquela coisa também só de ficar incomodando, ela teve uma atitude positiva. Então, nós acabamos contratando ela justamente pela atitude positiva que ela teve. Ela se encaixava naquela proposta de trabalho que nós tínhamos naquele momento. E depois acabou ela não... ela tinha atitude, mas aí as habilidades não correspondiam e a gente ficou aí um tempo com ela, uns 6 meses, a gente teve que dispensar. Uhum. Mas assim, você falando, essa sua fala, e com esse case que a gente teve, assim, a atitude, ela é tudo, né? Você não vai ser mais um, você vai ser lembrado. Sim. Né? Se duvidar a pessoa, que é o que aconteceu com a menina, eu sabia o nome dela. Eu lembrava do nome dela. Os outros candidatos nem lembravam o nome, mas dela eu lembrava o nome, né? Se destaca. Se destaca. Ou seja, de cada 100, você vê 5 que tem algum tipo de atitude. Uhum. Às vezes o cara tem atitude não por ser uma pessoa de atitude, mas por necessidade. E já enfraquece o poder de negociação dele. Entendeu? Então você não precisa ter necessidade. Tem gente que perde o emprego aí, fica 6 meses recebendo seguro. Ou seja, enquanto não passar fome, não procura alguma coisa para fazer. Férias, né? Recebe uma férias remunerada de 6 meses e não aquela situação, não, eu preciso correr atrás desde o começo, né? Sim. Desde o dia 1, né? Perdi o emprego, desde o dia 1 eu preciso já correr atrás. Já vai atrás. Isso chama a atenção de quem vai contratar também. O cara fala, mas por quê? Fala assim, não, eu saí da empresa tal, assim. Mas, cara, mas você tá recebendo seguro, por que você tá... Não, eu não quero ficar parado. Para quem vai contratar, chama atenção. Isso é importante. É uma pessoa que ele não tá vendo a necessidade só dele. Quando eu falo muito profissional de vendas, cuidado para você não enxergar a sua necessidade antes da necessidade do cliente. Isso é ganância. Uhum. Entendeu? Você pensar só em você e não pensar na necessidade do outro não é saudável. Então, dificilmente você vai ganhar dinheiro. Mas quando eu me preocupo com a necessidade do outro, o dinheiro vem como consequência. Então, o que acontece? Hoje você vai numa loja para ser atendido, o cara olha e fala assim, Luzemir, tudo bem? Posso te ajudar? Posso. Aí, o que o senhor precisa? Cara, tô dando uma olhada no liquidificador. Olha, com fulano lá atrás, pode ir lá. Aí, mas se você chega e fala que quer uma geladeira de duplex, cara, é comigo. Entendeu? Ele só quer o filé, né?
Então é um profissional que preocupa só com a comissão dele. Não preocupa com a real necessidade do cliente em atender, em pegar esse cliente que quer o liquidificador, levar até a área responsável. Se ele não é o responsável, entrega lá para a pessoa. Ó, esse aqui é o seu Luzemir, vem aqui constantemente, é você que cuida do setor, dá uma atenção para ele. Mesmo que seja um alfinete. Entendeu? Porque você comprou o liquidificador, depois você vai lembrar, fala assim, caramba, eu precisava trocar isso, aquilo, eu vou comprar Eu onde? precisava da geladeira duplex. Aí você vai no cara porque você foi bem atendido, né? Sim. Você vai naquela pessoa porque você foi bem atendido. E as pessoas, eu acho que hoje, principalmente na área de vendas, não tem muita essa percepção, né? As pessoas não estudam para isso. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em comissão, mas não pararam para estudar comportamento humano. Análise de comportamento. Se eu entendo atender para atender, até um caixa eletrônico atende. Hoje a gente vai na maioria dos mercados hoje, que a gente vai no mercado, já tem aqueles caixas automáticos. Você Já é uma coisa que a gente imaginava somente lá nos Estados Unidos, já chegou aqui. chegou em Campo Grande, né? A gente já tem mercado aqui que você é totalmente autônomo, né? Forte. O açaí, se eu não estou enganado, acho que o açaí tem isso também. Entendeu? O Comper, tem alguns Comper que tem, entendeu? Então, o que está acontecendo? Automatização. Ah, mas a automatização é ruim porque vai desempregar um monte de gente. Vai desempregar um monte de gente incompetente, que não se prepararam para a tecnologia que está chegando. Eu tenho aí falado com muitos colegas da contabilidade, e tem viajado um tanto também. Nessas viagens a gente sempre troca com a galera, né, com a turma. E é uma situação que, até com clientes aqui no escritório também, a gente tem essa percepção. É uma situação que é comum em todos os lugares, que a gente fala, eu tenho vaga, eu tenho ali a oportunidade de trabalho, mas eu não tenho as pessoas para poder preencher aquela oportunidade. Quando a gente abre uma vaga aqui, a gente demora para poder contratar porque você não encontra pessoas, né? Ou tem pessoas que têm problema de comportamento. O problema de comportamento não é... Às vezes a pessoa pensa assim, problema de comportamento é... O cara chega cara aqui... doidão, né? É... Não é isso. Mas você percebe que a pessoa não tem um mínimo de adequação Pontualidade. àquela cultura nossa, né? Às vezes a pessoa não tem, você coloca lá que você é preferível uma pessoa com certas habilidades, e aí vem a pessoa, você tenta perceber se ela tem aquelas habilidades ou não, e ela não tem, né? Você fala, eu preciso de uma pessoa que conheça determinada, que vamos falar na contabilidade aqui, que conheça fazer uma guia de Simples Nacional, um exemplo. Aí você recebe uma série de currículos, até separa alguns, faz alguma entrevista, e na hora que você vai testar a pessoa para saber se ela tem aquele conhecimento que você precisa, não tem, é totalmente fora. Então, assim, hoje é uma dificuldade muito grande em você encontrar profissionais, né? E hoje, em todo o segmento. Todo segmento, não é contabilidade não, ou vendas, né? Para qualquer tipo de área. Vou falar uma coisa para você, e eu falo para qualquer pessoa. Hoje, na era da tecnologia que a gente tá, se eu tô numa área, eu não sei daquilo, não conheço aquilo, cara, a internet tá aí para quê? O cara usa a internet para tudo, para ficar videozinho no TikTok, né? Kawaii, mandando WhatsApp para um monte de grupo, perde um tempo absurdo. Vendo meme, criando um, o cara baixa lá o Canva para baixar um meme, para criar um, para ver se dá um boom na rede social dele. Viraliza, né? Para ver se viraliza. Mas o cara não para agregar conteúdo para ele. Para gerar conhecimento, né? Se eu tá lá, um exemplo, uma guia. Como montar uma guia? Cara, você vai lá no YouTube. Como que eu faço para montar uma guia? Beleza. Como é que esse cara montou isso? Montou isso aqui, aquilo lá. Isso, ótimo. E esse aqui? Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei na área de treinamentos, eu não sabia. Quando eu comecei, eu não sabia nada de PowerPoint. Para montar os treinamentos, montar os slides, nada. Falei, como que eu vou montar os treinamentos isso aqui para eu não ter que pagar alguém? Porque quando começou, era eu mesmo e eu de novo. Puxa mais pra cá assim, fica mais fácil. Ótimo. Então era eu mesmo e eu de novo. E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Internet, vídeo. Cara, passei uns 3 dias estudando, praticando. Eu
pegava o vídeo, pausava e... Hoje eu monto um treinamento, eu só preciso criar o roteiro dele, treinamento. O primeiro eu levei pelo menos 20 dias para montar um treinamento de 1 hora. Assim, só pra você ter ideia da dificuldade, né? Sim, o conteúdo você tinha, agora como que você vai colocar isso no PowerPoint, que era o seu desafio naquele momento, hoje né? eu monto o treinamento de 1 hora, assim, que eu vou montar ele, eu monto ele com conteúdo já tem lá, só parte dos... Cara, com 40 minutos eu monto ele inteiro, com encaixe de vídeos, com encaixe das informações que eu preciso. E tá montado, tá aqui. Treinamento de 1 hora e meia, eu montei com 40 minutos, nem isso. Não é o conteúdo, né? É só jogar no PowerPoint. Só jogar lá pra e jogar no montar PowerPoint. ele, né? Ou seja, eu desenvolver ele aí é na prática. Aí é aquela coisa assim. Agora é fogo, né? É prática. Mas a prática que é estar aqui, o cara já vai saber. Mas o que eu falo para as pessoas é, cara, as pessoas têm preguiça de pesquisar. Google, YouTube, tem tudo lá que você precisa. Se você não encontrar lá, aí sim. Emílio, tô com uma dificuldade. E não precisa ser pago, né? Você encontra muito conteúdo pago, mas não precisa nem ser pago. Conteúdo grátis você já consegue evoluir. Grátis. São conteúdos que são extremamente importantes. Hoje existem, que nem um exemplo, você tem aqui a sua página no YouTube, né? Ou seja, isso. seu canal ali. Tem canais que ensinam você a fazer de tudo. Sim. De tudo. Bordado, né? Crochê, tricô. Ensina você a trabalhar na cozinha. Ensina você a trabalhar em todas as Eu sou meio áreas. autodidata em algumas coisas, né? Eu tô aprendendo programação. Aí, ó. Tudo com vídeo que a gente vai aprendendo, É lógico, se você contratar um curso, você tem um conteúdo mais adensado e mais categorizado para a tua evolução naquele conhecimento, né? Mas se você quiser só aprender vendo vídeo, você consegue também. Eu tô aprendendo agora como lidar com ontem a gente falou de tráfego, né? Tráfego pago. Tráfego. Tráfego pago. Como lidar com tráfego pago? Se for com I, a Polícia Federal já vem. baixa lá. Nesse tráfego pago, como lidar com isso? Como que funciona? Por que o Instagram de fulano tem tantos seguidores e tem um ritmo e o meu não tem tanto? O que que tá acontecendo? Então, como trabalhar as postagens, horas de postagem, tudo isso é estudo. Claro, eu vou meter a mão nisso? Não. Mas eu preciso saber, para quando eu for contratar alguém, você saber cobrar. Que esse cara tem uma noção de quanto ele está cobrando, o que ele faz, qual o serviço dele, se ele vai trabalhar só com arte, se ele vai trabalhar também com... Você validar a entrega. Pronto. Se o cara tá te entregando aquilo que você espera que precisaria ser entregue, né? E a gente, como cliente, tem que ser exigente. Você tem que conhecer o produto, o serviço. Eu falo assim, se você não conhece, você não consegue mandar, né? Você pode até mandar, mas você não sabe que resultado vai chegar. Na verdade, quando você não conhece, você só te cabe uma coisa, aceitar. Sim. Você não conhece, aceita, que dói menos. Ou seja, então vai estudar, vai pesquisar. Então, é importante hoje o próprio cliente. Como cliente, você busca informação. Por que como profissional não busca? Acha que é a empresa que tem que deixar para você. É o que eu falo. E hoje você empreende nessa área de treinamentos. Você tem treinamentos para empresa, treinamentos pessoais. Como que você lida com isso? Eu comecei na área de treinamentos? Eu comecei em 2007, quando eu fui fazer segurança de um evento e eu gostei do conteúdo. Fui participar do treinamento e esse palestrante me convidou para trabalhar com ele. Por coincidência, ele era sócio do Dr. Léo Ribeiro. Então, comecei trabalhando por ali. Começou ali nessa área de Isso, eu conheci o Dr. Léo Ribeiro lá em Aracaju, em 2009. Aí, 2009, 2007, 2008, por ali. E a gente começou a trabalhar. Comecei a trabalhar com a equipe dele viajando o Brasil inteiro, promovendo eventos para ele e o sócio dele. Quando eu fui para Cuiabá, em 2010... A gente montei o escritório lá, comecei a desenvolver treinamentos ali, Mato Grosso e região. Já era sócio, assim, tinha uma boa participação dos lucros da empresa. Em 2011, eu decidi mudar para Campo Grande. E aí, eu montei meu próprio negócio aqui. Comecei trabalhando na área de eventos. E assim, comecei a trabalhar com treinamento. Mas aí, um amigo me convidou para trabalhar na área de eventos. Comecei a trabalhar na área de eventos. Só que não era minha praia, não era minha área trabalhar nessa situação ali. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar na área de desenvolvimento humano. E eu comecei a visitar as empresas, comecei a dar treinamento. Aqui em Campo Grande, mais de 200 empresas já participaram de treinamentos comigo, voltados para a área de comportamento, vendas, atendimento, liderança, gestão. Então, toda essa área
focado no comportamento humano. E devido à pandemia, infelizmente, tivemos que parar. Encerrar tudo, né? Aí, A pandemia, ela veio assim, todo mundo teve muita dificuldade, mas essas pessoas que trabalham mais com pessoas que trabalham com pessoas, né? Eles foram assim brutalmente afetados, né? a gente, para ter uma ideia, nós tivemos que parar todos os nossos negócios assim e eu tive que me reinventar. A vantagem é que eu já era vendedor. Peguei uma parceria com algumas empresas e comecei a trabalhar, voltar de novo. Eu falo uma coisa, para você que é profissional, perdeu uma grande oportunidade, digamos assim, onde você ganharia bem e passou a ganhar mal, por exemplo. Ah, eu sou gerente na empresa tal. Perdeu o emprego, cara, não tenha medo de começar limpando o chão de novo. Porque não é o que você faz quem diz o que você é. É o que você é capaz de fazer com aquilo que você está fazendo. E aí você levanta rápido. Então isso é aquela parte que a gente tá falando agora há pouco da atitude, entendeu? Sim. Ser humilde, saber que você precisava passar por um processo, porque a pandemia foi um processo de validação e de reciclagem. Validar como assim validação? Aquelas empresas que estavam bem mal das pernas não foram certificadas. O cara tava ali Não passou na prova. Passou na prova. Ou seja, se passou, teve que pedir um ponto emprestado pro professor. Então, ou seja, pegar empréstimo no banco, pegar alguma coisa ali para poder se manter, tá? Mas quem estava com as suas finanças em dia, tudo certinho, tinha um fundo, conseguiu permanecer bem. Conseguiu ainda fazer. E tinha uma equipe boa preparada. Entendeu? Então, tinham pessoas preparadas, tinham um bom recurso, beleza. Essas foram validadas. Mas aquelas que não tinham isso, fecharam, infelizmente, não aguentaram. Então, a gente ficou parado com a área de treinamento. Eu comecei a fazer algumas lives voltadas para essa área, desenvolver algumas coisas assim. E aí eu comecei a ver que realmente as pessoas estavam entrando no desespero. Eu cheguei a criar alguns treinamentos, mas infelizmente na pandemia, com público reduzido, com aquela coisa toda, não conseguimos. Eu conseguia trabalhar dentro das empresas mesmos. Porque assim, um exemplo, você já está aqui com a sua equipe, então você já tem uma convivência com eles. Então, o pessoal testou negativo, beleza, meu teste é negativo também, então vamos fazer. Então a gente fazia algumas coisas assim mais comportamentais. Fora disso, Não fez. não fizemos. A dificuldade era que hoje, ou naquela época, as pessoas que tinham algum caixa, eles conseguiram se manter mais, Segurar, mais consistência, né? E hoje eles já saem na frente nessa recuperação porque eles não deram tantos passos atrás, né? Agora aquela pessoa que já tinha uma dificuldade, às vezes de organização, uma dificuldade de entender o momento, uma dificuldade de voltar a sua empresa para novos tipos de abordagem, né? Porque até então a gente não tinha o online tão forte como a gente tem hoje, né? Então aquela pessoa que conseguiu virar a chave rápido, ela evoluiu. Aquela pessoa que demorou para virar a chave, hoje ainda ela tem dificuldade. O né? YouTube, o Instagram, o Facebook, tá? Essas mídias, digamos assim, elas atualizaram o seu produto para atender a demanda. O que era para ser lançado em 10 anos, eles anteciparam. Ou seja, aquilo que ia ser colocado para você. Vamos dar um exemplo. Do YouTube. Se tornou uma das maiores plataformas de negócio que tem. Se você quiser. Eu quero fazer. O YouTube não, o Instagram. O Instagram. Antes o Facebook era mais forte. Apesar de ser do mesmo proprietário, mesmo dono. Né? Mas o que aconteceu? O Instagram acelerou. Ganhou um espaço gigantesco. O Instagram criou recursos, inclusive, para tentar pegar o TikTok, que foi o Reels, os Reels que eles colocaram dentro do Instagram ali. Então, a tecnologia deu um suporte muito grande. O lojista que não pegou esse chama, esse start para fazer as suas postagens, fazer o seu marketing ali, ele baixou o rendimento. Sim. Com certeza. Mano, tem uma loja ali que a minha esposa olha, meu Deus, essa aqui postou essa roupa. Ela vai lá, só pela postagem ela vai lá olhar a roupa. E às vezes nem postou o preço. Ela vai lá e provavelmente compra, senão aquela, uma outra. Uma outra. Então, hoje tem muito lojista aí, eu tenho minha lojinha. Quantas postagens você faz dos produtos que você tem aqui diariamente no seu Instagram? Nenhuma. Você fica esperando alguém entrar aqui? Nem tem, às vezes, né?
entende? Nem tem um Instagram. Uhum. Então, é muito importante. A tecnologia, a pandemia... Outro também que evoluiu nessa época foi o trabalho remoto, né? Uhum. Porque o trabalho remoto, ele era a gente ouvia falar disso, né? Tinha até algumas empresas que estavam se preparando para poder experimentar o trabalho remoto. Mas quando chegou lá no dia 20 de... O famoso fica em casa. Fica em casa, dia 19 de março, dia 20 de março. É tipo assim, você não tinha outra opção. Era o trabalho remoto, né? E aí, quem estava mais preparado conseguiu pegar isso rápido, né? Quem não estava tão preparado teve muita mais dificuldade, né? A questão não é o estar ou não preparado, é querer buscar o... Eu falo preparado, talvez até um preparo mental para o processo, pra mudança, né? Para mudança, porque não tinha preparo nenhum, porque todo mundo foi pego de surpresa, né? Então você não tinha preparo para aquela situação. As pessoas tiveram que... Eu vou contar um negócio para você. Rapaz, eu fiquei muito louco, muito furioso quando os caras falaram assim, vão fechar tudo. Eu queria... fiquei revoltado mesmo. Porque a mente humana, naturalmente, ela é... Mesmo eu que busco o treinamento constantemente, eu estudo, dou treinamento. Você imagina, para eu que já tenho uma preparação para transformar muito rápido, já fiquei assim, imagina um cara que tem resistência. Ele prefere falar assim, quer saber de uma coisa? Dane-se, já que é para ficar em casa, eu vou ficar em casa. Ele não parou para pegar a internet que ele tem ali, porque o cara só pega a internet do vizinho, o Wi-Fi, quando é para fazer besteira, né? Uhum. Porque para ficar no TikTok. Mas nunca para estudar. Que eu falo, cara, aproveita a oportunidade que a internet te dá para você estudar, pesquisar o maior número possível. Não precisa muito tempo. 1 hora de conhecimento por dia vai mudar a sua vida em 2 anos. Com certeza. 1 hora de conhecimento por Conhecimento dia. é objetivo, né? Objetivo. É coisa assim, certa, direcionado. Né? Direcionado. Não é um conhecimento que tá, assim, aquém do que você faz. Não. Aquele curso que nós fizemos junto, foi em janeiro, né? Sim. Foi em janeiro e veio a pandemia em março, né? A gente fez em janeiro o curso, eu fiz o curso junto, a gente fez, junto ali estava o pessoal que atende nossos sistemas de contabilidade aqui, e eu já queria mudar para o sistema online. Já fazia algum tempo assim, 1 ou 2 anos. Então aquele curso, devido à proximidade que eu tive lá com o pessoal, eu falei, não, vamos mudar, vamos virar essa chave, né? Eu virei a chave 1 mês antes da pandemia, no dia 26 de março foi carnaval. Uhum. Tinha questão de mudar banco de dados e tal. Então, no carnaval, eu virei a chave. Aí já desconectei meu servidor. Quando veio a pandemia, eu já tinha também contratado o sistema de arquivo em nuvem. Mas eu tava migrando devagarzinho, não tava assim 100%, né? Quando veio a pandemia e teve que mandar todo mundo para casa, eu não estava preparado. Mas eu tinha o ambiente tecnológico para poder atender. Então, para poder mandar o pessoal para casa, foi tranquilo. Peguei e simplesmente mandei todo mundo para casa, né? Levou equipamento, levaram o que precisou levar. Para produzir. Produzir. Ainda o meu sócio, o Hugo, ele ficou... Na época, meu filho estava com 1 aninho. Não tinha nem, eu acho que 1 ano direito. Não tinha nem 1 ano, foi 2020, ele nasceu em 2019. Então, eu tava com meses, né? Então, eu também fiquei em casa, né? E meu sócio Hugo, ele continuou trabalhando aqui, né? Até para poder, alguma demanda que pudesse surgir por aqui, né? Mas ficava sozinho aqui, né? Esse salão desse tamanho, ele... Tá aqui. Solitário. Ele solitário. Mas todo mundo foi para casa e a gente conseguiu fazer o trabalho remoto, assim, com muita rapidez, né? Mas eu vi também que naquele mesmo momento as pessoas tiveram uma dificuldade grande, porque quando eu falo preparo, não é o preparo para aquele momento, porque não existia. Mas era um preparo... emocional para mudança. Para mudança. É um preparo emocional. E a gente já estava nesse naipe de mudar. Então a gente conseguiu fazer todo o processo com muita tranquilidade. Né? Nesse processo existiam 3 modelos de pessoas. O modelo, aquele cara resistente que diz assim, vou para casa? Então tá bom. Vou ficar em casa. Teve gente que tinha o que fazer em casa. Teve gente que não tinha o que fazer. Por exemplo, aqui o cara pegava o computador, poderia ir para casa trabalhar online. E aí me fala, o cara que trabalha braçal ali fora com a empresa fechada, como que ele trabalha em casa, online? Não tem como. Uhum. Então esse cara
adquire um pouco mais de resistência, fala, vamos abrir a empresa e tal. Teve muita gente que dava desculpa para não ter que voltar para a empresa. Achava que não, a empresa vai pagar para ficar aqui, porque o cara ficava preso na televisão e a televisão... O dia inteiro consumindo ele. Graças a Deus criaram tem a internet, né? Mas se fosse só a mídia televisiva, o cara adoecia muito rápido, porque ela colocava simplesmente assim, nunca falava o número de pessoas que foram curadas, colocava sempre o número de pessoas que estavam doentes e morrendo. Ah, mas por que tem que falar da... Cara, você tem que falar do saldo positivo e nunca só do saldo negativo. Porque senão você cria um pânico, um medo, que já é uma pandemia, já era um medo, e você entra num medo emocional, o próximo passo é você fracassar financeiramente. Porque você só consegue ir bem financeiramente se você estiver bem emocionalmente. Em status emocional negativo, o seu resultado é negativo. Porque o seu resultado vai ser baseado de acordo com a sua mente. A gente vai falar isso também no treinamento. Então, mentalidade. Mente positiva, resultado positivo. Mas se eu tiver uma mente positiva cara, você tem que se manter o maior tempo no positivo. E esse período de pandemia, você pode reparar, hoje, posso estar falando besteira, tá? Mas o que fez as pessoas melhorarem a qualidade de vida não foi só a vacina. Foi porque parou o massacre emocional nas pessoas. Porque era massacrado emocionalmente. Você via e falava assim, nossa, você viu que fulano morreu, Beltrano morreu. Se você não blindasse a sua cabeça, claro, você tem que tomar seus cuidados, se precaver, tomar as vacinas, o que fosse necessário, tudo bem. Mas se você ficasse paranoico com tudo que estava acontecendo, você não saía era a próxima vítima. Você não saía de casa e você adoecia por conta disso. Pronto. Você ficaria mais vulnerável. E hoje ainda continua isso, né? Se você se deixa ser afetado por essas condições externas, né? Porque o país está assim, está assado, porque a economia não sei o quê. Cada momento tem os seus traumas, né? E se você se deixa levar por isso, você adoece e você não é produtivo. O que acontece? Às vezes você foca até no problema e esquece de focar numa evolução, nem na solução, porque às vezes não tem solução, mas assim, evoluir, né? Tudo que você foca expande. Se você vai pra academia, fala assim, vou malhar só braço, você vai ficar com o seu braço mais grosso. E as perninhas finas. As perninhas finas. Se você focar só nas pernas, você vai ficar com as pernas grossas, o corpinho fino. Então o que acontece? Você tem que... Onde que tá seu foco? Seu foco tá na dor, você vai sentir dor. Seu foco tá no problema, você vai ter problemas. Mas o meu foco tá em resolver. Beleza, você vai ter problemas? Problemas não vão parar. Como resolvo? O meu problema tá na saúde. Beleza, então não tá na doença. Se você focar na doença, a doença expande. Você tem que focar na saúde. O que eu posso fazer para cuidar da minha saúde da melhor forma possível? Nos meus negócios. Eu tenho dificuldades. Hoje eu tava falando com um cara ali, com um empresário. Ele falou assim, e eu sou assim. Como eu sou analista de comportamento, eu entro na sala da pessoa assim, eu olho e já sei se ele ganha dinheiro ou se ele não ganha. E não... Eu ganho dinheiro ou não ganho dinheiro? Não, você ganha dinheiro, mas você é um cara que você é contador. Todo indivíduo que você entra na sala dele, a sala dele é uma bagunça. Aquele cara que você olha assim, ele ganha dinheiro com uma habilidade enorme. Mas ele gasta dinheiro assim, se deixar ele cuidando do dinheiro que ele ganha, ele não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vai tudo embora. Não, vai embora rapidão. Então o que eu falo assim, olha, aí se ele tem um bom carro na garagem, ele tem uma boa casa, ele tá bem vestido, um cara falou assim, não é você que cuida do seu dinheiro. Mas como assim? Não é você. Tem alguém que cuida do seu dinheiro pra você. Você ganha dinheiro com habilidade, mas se você cuidar do seu dinheiro, você não tem. Tá ferrado. É porque é o lado emocional. O lado emocional, ele é largado. Pode reparar, a pessoa emocionalmente bem... Ele é descontraído, ele é largadão, ele não preocupa com detalhe. Você é um cara detalhista. Você pode olhar pra sala que você... Se você não tem habilidade para ganhar dinheiro, você tem que se juntar com quem tem, porque você tem a habilidade de fazer ele multiplicar. Os negócios, eles são formados dessa forma, né? Cada pessoa com as suas habilidades, né? Se você achar dois grandes vendedores, às vezes a empresa de venda deles, que seja lá, o que venda do quê, às vezes pode não dar muito certo. Porque tem que fazer a gestão. Tem um gatilho indo embora. Tem que fazer a gestão. Então, não dá para ser dois vendedores. Não. Tem que ser um que faz a gestão e outro que vende.
Tem um amigo que contou a história de um proprietário da concessionária da Honda lá no Rio Grande. Aí o cara, ele que fazia questão de fazer as entrevistas, principalmente com os gerentes dele, com os diretores das áreas que ele importante lá. Ele sempre pegava o cara das 3 melhores entrevistas, pegava esses 3 caras e ia andar com ele pelas concessionárias. Ele sempre fazia perguntas. O cara que mais discordasse dele era o cara que ele contratava. Aí um dia perguntaram pra ele, falou assim, por que você contrata os caras que mais discordam de você? Ele falou assim, porque se eu for contratar um cara que concorda comigo, eu não preciso dele. Faz todo sentido. Entendeu? Então, o que acontece? Hoje, as pessoas, não, eu tenho que ter um cara parecido com... Não, você tem que ter um cara que É diferente de você. complete você. Ou seja, que Ele complemente tem outras habilidades. que são necessárias. Então, um cara que ganha dinheiro com habilidade enorme e ele gasta dinheiro com habilidade enorme. Então, ele não pode cuidar do dinheiro dele. Ele tem que ter um limite para ele botar a mão. Entendeu? Não, isso aqui é para investimento nisso, para investimento naquilo, para ampliação disso, para aquilo, para aquilo. Porque senão ele torra tudo. Quando a empresa não investe, não cresce, para e acabou. E você fala isso no seu treinamento? No meu treinamento eu falo sobre comportamento humano. Sobre a parte comportamental, sobre como você fazer uma leitura do comportamento, como você fazer uma análise, como que eu observo justamente isso. Eu, como coach, quando eu vou atender os meus coaches, digamos assim, eu também faço atendimento de coach individual, eu costumo me conectar muito rápido com as pessoas, muito rápido. E nessa conexão eu já falo, ó, as primeiras sessões ali eu já digo para ele, tá aqui, isso aqui que você precisa fazer. Então, essa conexão. Lá no treinamento eu vou passar um pouco, mas claro, vai ter um público aí para mais de 150 pessoas, então vai ser um público bem denso ali, digamos assim, diversas personalidades, onde eu vou abranger ferramentas de grupo, né? de grupo ali, né, pra gente trabalhar. E no segundo dia eu vou falar sobre a parte de mentalidade, como que eu trabalho o cérebro numa frequência melhor para a lei da atração. As pessoas sabem que existe a lei da atração, mas não sabem como funciona. Né? A lei da gravidade existe e ela funciona. A gente sabe das consequências dela, mas não sabe quais são as consequências. Um exemplo, eu até dei um exemplo ontem. O cara sobe num prédio de 3 andares e decide pular. Ele tem um livre-arbítrio, pode pular, não tem problema nenhum. Ninguém vai... Mas ele sabe o que vai acontecer. Sabe, mas não sabe como. Ou seja, ele sabe como vai acontecer, mas não sabe totalmente o que vai acontecer. Pode acontecer ele quebrar um braço, quebrar uma perna, às vezes deslocar umas costelas, às vezes ele cai de lado. Ou seja, as consequências são infinitas. Quando eu não sei lidar com o meu cérebro e eu fico com pensamentos negativos, ruminando um monte de problemas, um monte de situações, eu também vou ter problemas. Quais? Cara, são infinitas possibilidades de problemas que você pode ter. Você pode ter percas financeiras, prejuízos emocionais, perder familiares, assim, digamos assim, pessoas próximas de você se afastar de você, amigos se afastarem de você, perder conexões. Entendeu? Às vezes os filhos começam a se afastar dos pais. Então são situações que, se você ressonar numa frequência baixa, de baixa ressonância, você vai trazer resultados negativos. Quais? Não tem como falar quais. Isso é consequência. Eu acredito muito, assim, mas até não sei se é umas coisas de fé, mas eu acredito muito na lei da atração, na lei do retorno, né? Onde você coloca o seu foco é aquilo que você atrai, né? Então, se você fala... se no seu vocabulário você fala palavras que não trazem, vamos falar, abundância, que não estão relacionados com abundância, né? E abundância não é abundância de dinheiro, né? Abundância... Fartura de saúde, fartura de vida, fartura de amor, de felicidade, de conexão com as pessoas, né? Se você não lida a sua vida falando palavras que tragam a abundância e falam palavras que trazem amaldiçoamento, a sua vida vai ser assim. Sim. A sua vida vai ser assim. Você vai respirar aquilo e aquilo vai trazer para você só coisas ruins. A boca, se você não sabe o que falar, é melhor ficar quieto, né? Digamos assim. Tem gente que, em vez de abençoar o filho de manhã, já amaldiçoa de cara. Pô, principalmente agora, né? Tá as crianças de férias em casa, a mãe já tá cansada da criançada. Ela fala assim, meu Deus, não vejo a hora desses malucos ir pra casa. E já xinga a criançada, fala, voltar às aulas de novo, eu não aguento mais isso. Então imagina uma criança que tem aí seus 5, 6, 7 anos ouvindo a mãe. Ah, mas eu tô cansada de você. E vai isso. A infância inteira, a adolescência inteira. Qual é a qualidade desse cara quando chegar adulto? E quando se casar?
ele vai replicar a mesma situação. Vai replicar. Não, Entendeu? não tem jeito. O que eu falo hoje, a maior parte dos pais não estão preparados para ter seus filhos hoje. Simplesmente sai tendo seus filhos, mas não prepara. Porque o cérebro humano, ele já é, desde o ventre, ele já recebe informações. Uhum. E desde o ventre ali... Já vai recebendo estímulo, né? Uhum. Então é importante um pai e a mãe estar ali junto, ainda na barriga, conversando, trazendo estímulos positivos, aquela coisa toda. Tá? Por quê? Porque é ali que já começou o processo da vida. Uhum. Aquele processo da vida começou ali. A vida daquele indivíduo, a qualidade dele, na hora que ele chegar aos 30, aos 40, aos 50 anos, já começou aqui. E muitas pessoas... E vai ressonar o que acontece agora, vai ressonar daqui a 30 anos. Sim. Né? Vai ser a hora que ele começar a tomar as consciências e ter que tomar decisões, vai ser baseada em como o pai dele tomou as decisões. Em como a mãe dele tomava as decisões, a mãe dele, o pai dela, então, aquela coisa toda. Então, se não sabiam tomar decisões, ele também vai ter dificuldade em tomar as decisões dele. Vai esperar que os outros... É lógico, tem pessoas que saem da curva, né? Tem pessoas que saem da curva, tem pessoas que para os dois lados, né? Sair da curva num sentido positivo, né? Que às vezes viveu num ambiente que não estimulou ele para ser uma pessoa de decisão, uma pessoa que se impõe, que sabe se colocar nas situações. Mas você sabe o que fez ele sair da curva? O que fez? 2 situações. Primeiro, a observação de quem saiu da curva. Uhum. Porque foi observado as pessoas, ele não tinha um reflexo perto dele. Mas ele tinha uma referência em algum lugar. Ponto. Se você não tiver uma referência, o cara não vai. Então, ele buscou isso. Por que ele buscou isso? Por conta da dor dele. Porque ele não queria ser e sofrer aquilo que os outros sofreram. Tem gente que tem que processo de aceitação. Tu fala, quem não busca conhecimento, só cabe aceitar. Então, tem muita gente, eu fracassei por culpa de... Não, filha, porque você aceitou o fracasso. É porque você aceitou a mediocridade. Você não foi procurar quem. Se fulano... Às vezes a pessoa fica só pensando assim, não, mas podia ser diferente, eu podia ter tido um emprego melhor, eu podia ter tido uma situação melhor, né? Mas aí você olha para trás e fala assim, o que naquele momento você fez de diferente? Não, Ponto. você se aceitou aquela situação e permaneceu aceitando durante tanto tempo, né? Por mais que ele não se espelhava em alguém que fazia aquilo que ele fazia, mas alguém que chegou em um objetivo. Um dos maiores espelhos na nossa época, por exemplo, de entusiasmo, de motivação e de determinação, era um cara chamado Ayrton Senna. Sim. O cara era fora da curva ao quadrado. Ele não era só bom, né? Não. Ele era persistente, Ele né? era determinado. E o cara, quando ele pega, ele não precisa às vezes falar assim, mas eu não ia ser piloto de Fórmula 1, não. Mas se você pega a mesma determinação para sair do buraco que você tá, você vai sair. Faça chuva, faça sol, enquanto chovia, ele ia lá treinar. E virou o melhor piloto de chuva de todos os tempos. Ponto. Então, para nossa época, eu tô usando uma referência assim, né? Que hoje ainda é lembrado. A molecada hoje não vai saber muito. Vai saber quem do que nome, mas não vai saber da história, o que acontecia. Do cara. Mas eu tô falando assim, esses caras fora da curva, eles pegaram uma referência, não necessariamente na área que ele ia fazer, mas pegaram um cara determinado para ele pegar como espelho. Ele pegou aquele... Às vezes o cara não tinha um pai determinado. O pai, às vezes, era um cara cachaceiro, bebia um monte de coisa, e chegava em casa, batia na mulher, o cara falou assim, eu não vou ser desse jeito, mas eu quero ser determinado porque eu vi a história de um homem que teve sucesso. Quem? Aquele cara. O que ele fez? Cara, simplesmente, ele modelou a personalidade daquele cara, pegou as vantagens que ele tinha como personalidade de decisões e ele modelou para aquilo. Por causa disso que esses caras saem da curva. Você tá falando, então, que para eu sair daquele estado que eu estou, que eu não me agrado, depende só de mim? Simples. Só depende de você. E você buscar uma referência para isso. Por causa disso que a gente fala assim, a gente vai para a igreja, eu sou cristão, e eu sempre falo, a gente tem que ser semelhante a Cristo. Cristo não era bonzinho, tá? Mas Cristo era bonzinho. Nunca foi. Cristo era justo. Entende? Se eu tenho um senso de justiça, um senso de tal coisa, então eu começo então a me modelar. Eu preciso ter um modelo. Quem é um modelo? Por exemplo, seu filho, ele vai pegar você como modelo. Se ele não tiver você como modelo, ou se ele não ver você como modelo para ele tiver consciência de que ele precisa mudar, ele vai se espelhar num outro modelo, fala assim, eu quero ser melhor e você igual aquele cara para ser melhor. Se ele não tiver, é claro, uma aceitação. Ele fala, não aceito. Porque o problema da humanidade é aceitar. Não, você não tem que aceitar nada.
Porque se você não pesquisa, não estuda, você não tem que aceitar. Você aceita se você quiser. Aceitar é uma escolha. Entendeu? Eu tenho que... Não, filho. Hoje os líder, ele toma decisão. Você aceita se você quiser. Se você aceitar, você é um liderado. Acabou. E tem espaço para todo mundo, E né? tem espaço para todo mundo. Pro líder e pro liderado. Sim. Claro, aquela coisa assim, o liderado ele vai ver o que ele pode aceitar de melhor que se encaixa com a personalidade dele, como que eu vou dizer assim, com o perfil de vida que ele quer levar. O modelo, o estilo, as decisões, os segmentos. Mas isso faz parte do reforçar a sua personalidade, o seu ser, né? Que vai de encontro com o propósito. Mas isso está muito relacionado também até nos animais, assim, né? Nos animais tem um líder e o restante faz parte da matilha. O alfa, beta, né? o ômega. Faz parte da matilha. Então, assim, eu acho que você escolhe a posição que você quer ocupar e luta por ela, né? Não quer dizer também que o alfa lá da matilha, ele vai ser alfa a vida inteira. Uma hora alguém vai chegar e vai tomar aquele posto. Vai. Mas aí vai também da determinação de cada membro ali da equipe em querer assumir aquela posição e as responsabilidades que tem. Tá aí a palavrinha-chave da liderança, né? O cara quer ser chefe, mas não quer responsabilidade. E aí entra um outro aspecto, né? As pessoas precisam assumir as responsabilidades, né? Porque às vezes a pessoa quer a melhora, ela quer o bônus, mas não quer pagar o ônus, né? Ela quer a melhora, ela quer ganhar mais, ela quer ter reconhecimento, ela quer trabalhar numa coisa que ela gosta, que ela é apaixonada, mas às vezes ela não quer pagar o preço, né? Que é estudar, que é se autoconhecer, sacrifício, que é conhecer o mercado, que é conhecer o que ela vai fazer, às vezes conhecer o produto que ela vai vender, né? Conhecer de comportamento, porque se ela vai liderar, ela tem que conhecer os liderados. Conhecer de comportamento, conhecer de pessoas. Duas coisas deixam o ser humano prosperar. Conhecimento e relacionamento. Diga por quem és que eu te direi quem tu és. Mas tudo isso é conhecimento. Tudo isso é estudar. Não tem outra forma. Tudo é se entregar, né? E se eu quero resultados diferentes, tem que fazer algo diferente. Tem que fazer diferente. Não adianta fazer a mesma coisa. O Einstein já falava, né? A maior tolice da humanidade é querer resultado extraordinário fazendo todo dia coisa medíocre. Todo dia fazendo a mesma coisa. Quando que vai ser Dia 9 seu e treinamento? 10 de agosto. Agora a gente vai fazer lá das 19 às 21 horas aqui no auditório da ABO. Treinamento. E para você que é empresário, quiser marcar um bate-papo com a gente dentro da empresa, beleza. também faça um mini treinamento dentro da empresa, que é uma prévia do evento dentro da empresa sem custo nenhum, a título deles conhecerem justamente A gente isso. deixa depois na descrição todas as informações aí com relação ao curso. Maravilhoso. E, Claudinei, foi um prazer muito grande falar com você, Prazer, cara. meu, pelo convite aí. Tamo junto. Vai ser um bate-papo extraordinário de falar de pessoas, falar de treinamento, falar de conexões, né? Eu acho que isso é o que move a gente, é ter conexões, né? O que faz você chegar mais longe é a média das pessoas que você convive. Então, você sempre vai ser a média das 5 pessoas que você vai conviver. Isso é uma máxima de muitos anos atrás. Isso nunca vai mudar. Então, relacionamento, conexões boas é sempre importante. Eu agradeço demais o convite. Obrigadão mesmo. Show de bola. Pela oportunidade. E galera, estamos aí. Obrigado pela companhia de vocês. E a gente fica pro próximo ContileCast. Um abraço.